Estudou e aprendeu a mexer na câmara na Universidade de Fernando Pessoa. Tem 45 anos, é repórter de imagem na TVI e na CNN Portugal. Já esteve em diversos países de terceiro mundo, onde captou imagens capazes de comover os mais fortes. Além disso, esteve também em Timor e conta a sua história em Câmara de Reflexão, uma imagem, 1000 palavras. Esteve também presente na ainda não terminada guerra na Ucrânia. Quem será o convidado de hoje? Sou Tiago Ferreira, tenho 45 anos e sou repórter de imagem na TVI e CNN Portugal. O meu primeiro dia na televisão foi intenso, porque eu tinha começado o meu terceiro ano aqui na Fernando Pessoa, no curso de Ciências da Comunicação, e passava muito tempo aqui, no sítio onde eu estou, a editar. Eu gostava muito de filmar e houve um telefonema para aqui, na altura, para o responsável pelo laboratório, o professor Fernando Mauia, a perguntar se conhecia alguém que estivesse disponível e que tivesse capacidade para começar a fazer reportagem na TVI. E, portanto, ele desligou, por acaso, eu estava aqui quando ele recebeu o telefonema, e quando ele desligou, ele perguntou-me se eu queria lá ir a uma entrevista, e eu fui. E fui a uma entrevista muito curta e muito informal, onde me puseram uma Betacam SP nas mãos e pediram para eu fazer algumas imagens. E eu fiz umas imagens lá na redação, ali na Boa Vista, e disseram-me: pronto, amanhã tens um serviço às 9. Eu não escolhi trabalhar em televisão. Eu acho que isto foi uma coisa que já nasceu comigo. Porque eu lembro-me que era quando andava na escola, o meu pai a certa altura comprou uma câmara de filmar, uma Sony, uma Video 8. E eu adorava tudo que era aparelhos eletrodomésticos, coisas com botõezinhos, eletrónica e não sei o quê. Então fiquei fascinado com aquele aparelho. E rapidamente comecei, e ele depois também foi um tipo porreiro, portanto deu-me acesso à câmara, e eu comecei a brincar com aquilo, a fazer as minhas gravações. E depois, como eu não gostava muito de estudar, não era o melhor. Gostava de estudar, mas não no sentido formal da palavra. Não gostava de ficar muito tempo quieto no mesmo sítio. E então comecei a convencer os meus professores no secundário a deixarem-me entregar os meus trabalhos em vídeo. E então eu na escola comecei a gravar, portanto, reuníamos um grupo e eu era o realizador, o diretor de fotografia, era o homem do áudio também, era o editor de imagem, era o produtor, eu basicamente fazia tudo. E fui saltitando assim de uns trabalhos para os outros. Eu lembro-me que na altura pediam um vídeo, um VHS ao meu vizinho, para ele me emprestar, para eu poder fazer as minhas edições, portanto, que era Play Rec no vídeo. E portanto isto foi uma coisa que foi ficando cá. O meu maior desafio continua a ser o mesmo. Nunca ficar resignado. Ou seja, o maior desafio é ter a capacidade de olhar à volta para ver o que é feito, olhar com respeito, com humildade, e ter a capacidade de valorizar o que os outros fazem, de ter sentido crítico de uma forma construtiva, e querer sempre superar e fazer melhor e fazer diferente. E as pessoas muitas vezes em televisão acham que fazer diferente é inventar uma forma de meter uma câmara num sítio estranho, não é? E às vezes não é só isso. Eu sou repórter de imagem, mas sou uma pessoa muito focada e muito concentrada naquilo que é a linguagem mais óbvia e mais subliminar da imagem, não é? Portanto, os segundos sentidos, a forma como se pode brincar com a linguagem da imagem, com a estética, com a semiótica. E, portanto, o meu desafio é querer sempre superar-me. O meu maior desafio é esse. E foi desde o primeiro momento. Eu sempre gostei muito do desconhecido e sempre me senti muito bem fora da minha zona de conforto. Porque acho que quando estamos fora da zona de conforto somos mais honestos, estamos mais verdadeiros com nós próprios. E aprendemos muito sobre nós próprios também.
eu já passei por algumas situações, por opções, porque depois comecei-me a interessar por isso e felizmente depois quando fui para Lisboa, para Queluz, foi-me dada essa oportunidade. Depois do 11 de setembro eu ir para uma zona de conflito, fui para o Afeganistão, eu chamo-lhe o meu estágio. E eu quando vim do Afeganistão, com os poucos recursos que eu tinha para trabalhar, e foi muito duro, eu perdi 10 quilos num mês, nós não tínhamos praticamente para comer, as pessoas acham que a nossa vida aqui é muito glamourosa, não é. Foi um desafio muito, muito, muito difícil, mas foi uma confirmação para mim que eu lembro-me quando cheguei ao Porto, especificamente ao Porto, de levar um choque, um baque tão grande, de tantas diferenças e de tanta aprendizagem e de tanta emoção, tanta excitação, tanta adrenalina e tanto tens que desenrascar, não é? E eu quando cheguei e senti que tinha chegado, eu pensei, se eu passei por isto e consegui fazer um bom trabalho, eu fiquei satisfeito com o trabalho. Se eu consegui não defraudar expectativas, se eu consegui superar as minhas expectativas também, e com este grau de dificuldade, se eu consigo isto aqui, se eu conseguir isto, eu acho que consigo fazer qualquer coisa. A televisão é a minha profissão, não é? Nós não temos certezas nenhumas, eu não sei se vai ser a minha profissão para sempre, mas é uma coisa que me dá gozo, dá muito gozo fazer. E eu digo sempre e penso sempre que se calhar podia estar a fazer outra coisa qualquer, principalmente nos tempos em que correm, em que as armas estão muito apontadas também para a comunicação social, não é? Nós somos praticamente responsáveis por tudo o que há de mal no mundo e só falamos sobre as coisas, não é? Nós não fazemos essas coisas. A minha profissão não é só o meu ganha-pão, é a minha forma de viver, até porque quando não estou a trabalhar e eu continuo a apreciar a luz e continuo a ver os reflexos nos vidros e continuo a observar o comportamento humano e a linguagem corporal das pessoas e, portanto, eu na minha história estou sempre a criar narrativas e estou sempre portanto, eu acho que não é só uma profissão, mas é uma parte muito importante da minha vida e que fez com que a minha vida fosse fora do habitual.